Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 18 em diante. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Quem não tem, pode adquirir em nossa livraria, bem mais barato que qualquer livraria da cidade. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18 em diante. Hoje eu tenho o desafio de trazer para vocês um dos textos mais difíceis de serem interpretados em toda a Escritura. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Cristo foi morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Esta é a palavra do Senhor. Queridos, sofrimento não é um si, todos nós já sabemos disso. A gente pode ouvir pregadores da prosperidade, a turma do coach, que só promove vitória, autoajuda e não ajuda do alto. Você pode ouvir aí, por todos os cantos na internet, nos púlpitos do Brasil, de que você foi criado para ser cabeça e não cauda, de que você é filho do rei, de que você deve determinar e através de campanhas ordenar a vitória sobre sua vida. Você pode ouvir de que nenhuma peste vai te alcançar, de que o povo de Deus não vai experimentar dificuldades. Mas se você for minimamente atento à realidade da vida, você vai perceber que tem muita gente que ama a Deus e está sentado onde você eventualmente se assenta, que enfrenta câncer, que enfrenta o desemprego, que luta para sobreviver, que luta para não deixar seu nome sujo na praça, que luta para tirar seu nome sujo, gente que luta para entrar no vermelho, gente que luta para sair do vermelho, gente que de repente é acometida por uma tragédia. Os puritanos, séculos 16, 17 e 18, chamavam as dificuldades da vida de a noite escura da alma. O Salmo 23 chama de o vale da sombra da morte. Mais cedo ou mais tarde, eu e você, todos nós, temos um encontro marcado com sofrimento. Pessoas que gozam de credibilidade, de alto poder aquisitivo, e de repente um revés econômico alcança, e ela vê seus bens sendo progressivamente dilapidados, se esforça e não consegue ver melhoras. Outras pessoas que trabalham 10, 12 horas por semana, 3 períodos, se esforçam e duram anos e as coisas não acontecem, as dificuldades. Pais que oram, sonham, lutam por seus filhos e quando eles crescem, veem seus filhos contrariando ensinos de uma vida, jogando fora ensinos e gemidos, frutos de noites de oração. Sofrimento é uma realidade para todos nós. Fora isso, há a perseguição religiosa. E a perseguição religiosa está progressiva e lentamente alcançando o nosso país. A cultura ocidental, construída sobre pilares do cristianismo, já tem sofrido há muito tempo ataques sólidos. E as fundações sobre as quais foram construídas todo o Ocidente, já foram retirados. É por isso que a Europa já é considerada uma região, um continente de denominação pós-cristã. O islamismo crescente, o ateísmo marcando a cultura, a perseguição aos cristãos muito forte,
na parte oriental do nosso planeta. E isso está chegando em nosso país. Se você observar 1 Pedro capítulo 3, o texto da nossa leitura, o verso 18 começa com a expressão pois também. Essa expressão nos conecta com os versículos anteriores, que nós refletimos no domingo passado, especialmente os versos 13 até o verso 17. Nesses versos 13 a 17, Pedro diz para a igreja: olha, vocês não vão passar pelo sofrimento se forem fiéis, bons cidadãos, bons amigos, honestos, íntegros no jeito de trabalhar. Se vocês forem íntegros na vivência da fé, dificilmente serão perseguidos. Mas Pedro diz, isso ainda também não é uma garantia. Existe a possibilidade de, mesmo sendo fiéis, vocês enfrentarem severas provações, grandes perseguições por conta de sua fé. E se vocês forem perseguidos por viverem a fé na integridade, considerem-se bem-aventurados, felizes. Vocês podem sim, no poder do Espírito, enfrentar perseguições e ainda gozar de contentamento no coração. Pedro ainda diz que as perseguições, em muitos momentos, podem servir para a gente dar razão da nossa fé e oferecer ao mundo um belo testemunho. Porque na medida em que sofremos por amor a Cristo, permanecemos fiéis por amor a Cristo, perdemos bens, perdemos a reputação diante de algumas pessoas que podem nos perseguir de maneira injusta. Se nos mantivermos fiéis, a nossa conduta será usada por Deus, ou para convencer os ímpios, ou para julgá-los no último dia, de que perseguiram um povo que vivia a integridade entre o que criam e a maneira de viver. Pedro diz que as perseguições ainda podem ser uma bênção, porque produzem em nós edificação. Nos versículos, e eu peço você para dar uma olhada, no verso 17, Pedro diz, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o bem que praticar o mal. Todos os sofrimentos, dificuldade, não estão fora do controle de Deus. As escrituras de Gênesis a Apocalipse nos revelam que Deus é soberano sobre a história. As dificuldades, as lutas, as privações, as perseguições não estão fora do controle de Deus. Ou você acha que quando as pessoas gritavam, crucifica-o, crucifica-o, Jesus não esperava por isso? Esse apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19, nos diz que Jesus, como projeto da Trindade, foi morto desde antes da fundação do mundo. Antes do pecado entrar na história humana, desse câncer maldito entrar na história humana, Deus já havia construído a cura na eternidade. Todas as dificuldades, as lutas, as privações, as perseguições, os gemidos, estão debaixo do propósito de Deus, e por isso, Deus os utiliza para nos ensinar a depender dEle, para nos desmamar desse mundo que jaz no maligno, para dobrar nosso joelho e passar a desenvolver uma relação íntima e profunda com Ele. Os desertos produzem uma bênção em nossa vida, os desertos nos amadurecem. Os grandes homens e mulheres de Deus caminharam pela jornada do deserto. José, vendido pelos irmãos, antes jogado dentro de um buraco, depois anos de prisão, deserto. José é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. José é manso, perdoador, compreende a provisão de Deus em sua vida. Quando os irmãos se aproximam dele, tempos depois, se ajoelham diante de José e diz, não nos mate. José diz, eu não posso fazer isso, porque vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus usou esse mal para converter em bem. Jó
2, 3 anos vivendo o inferno na terra, literalmente o inferno, porque Deus deu permissão para o diabo judiar de Jó, e depois que ele sai daquela estrutura de dor, de angústia, de sofrimento, de provação e privação, Jó declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Davi é o homem que é perseguido por seu sogro, seu sogrão, e Davi havia libertado o reino de seu sogro de um domínio filisteu, e ainda assim é perseguido por seu sogro, depois de ter livrado a barra dele. E em vários anos de perseguição, precisando fugir, se escondendo em cavernas, o que acontece com o coração de Davi? É um coração que escreve salmos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estou cercado de inimigos, mas a minha confiança está em Ti, porque Tu és o meu escudo, Tu és quem exaltas a minha cabeça. A maioria dos salmos, como nós os temos, não teriam sido escritos se o povo de Deus fosse privado das dificuldades dessa vida, das perseguições. As dificuldades nos apuram, as dificuldades nos amadurecem. No primeiro capítulo de Pedro, que nós já estudamos anteriormente, Pedro diz que através das provações, Deus nos aperfeiçoa como o ouro é purificado pelo fogo. E Deus está produzindo um peso de glória em nós por meio das provações. E agora, Pedro traz mais uma orientação, um ensino maravilhoso aos crentes. Pedro diz: vocês não estão sozinhos no sofrimento. Se vocês tiverem que sofrer por amor a Cristo, lembrem-se, alguém deixou pegadas para vocês, foi o próprio Jesus Cristo. Ele viveu vida perfeita, ele foi fiel, ele cumpriu até o fim a vontade de Deus, ele se entregou para salvá-los, para resgatá-los, e por ter suportado com fidelidade o sofrimento, Deus o exaltou ao terceiro dia, ressuscitando-o dentre os mortos, ele fez assentar em glória. E se vocês se mantiverem fiéis, mesmo enfrentando perseguições nessa vida, por amor a Jesus e por amor às implicações de sua palavra, entenda que Deus vai exaltar a sua vida, assim como Ele exaltou Jesus Cristo. Note os argumentos de Pedro no verso 18: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. Que ensino maravilhoso que Pedro está nos trazendo. Todos os dias, sacrifícios de animais eram oferecidos no templo. Todos os dias, animais eram assassinados no templo. Todo dia, o pecador, com a consciência alcançada pela convicção de pecado, levava animais. Mas o autor diz: na plenitude dos tempos, Jesus nasceu, viveu vida perfeita, e o justo morreu pelos injustos, obedeceu toda a lei de Deus, se ofereceu como sacrifício em nosso lugar. Jesus tinha essa convicção. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesus já havia dito: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O profeta Isaías, capítulo 53, 700 anos antes, já havia profetizado a respeito do Jesus que nasceria, e ele disse: Ele dará a sua alma como oferta entrega pelos nossos pecados. Através de seu sacrifício fiel, muitos serão aperfeiçoados, serão perdoados, serão justificados nele. Um sacrifício definitivo, perfeito, cabal, suficiente. É por isso que quando nós celebramos a ceia, nós não estamos comendo o corpo e nem bebendo o sangue de Jesus. Nós não celebramos a transubstanciação. A gente não crê que o pão se converte em corpo de Jesus e a bebida se converte em sangue, como se estivéssemos simulando de novo a morte de Jesus. Não, é impossível.
Jesus morreu uma única vez, ofereceu um sacrifício perfeito uma única vez, e esse sacrifício é fiel para nos perdoar os pecados do passado, do presente e do futuro. Como assim, pastor? A obra de Jesus é tão completa sobre aqueles que são dele, que os pecados que você ainda não cometeu já foram alcançados pela obra suficiente e eficaz da cruz, e você já recebeu o perdão deles, porque são baseados não em seu arrependimento, mas na entrega fiel e completa de Jesus por mim e por você. Louvado seja o Senhor Deus. Que estímulo para uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida apegada a viver em fidelidade a Deus. Que obra perfeita, o Cordeiro mudo, conhecido antes da fundação do mundo, se entregou por mim, por amor a mim. Isso é inexplicável. Mas Pedro não para por aí. Ele segue dizendo que esse Jesus que morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, teve um propósito: nos conduzir a Deus. Isaías diz que eu e você andávamos desgarrados como ovelhas, cada um de nós se desviava pelo seu caminho, mas Deus fez cair sobre Jesus o pecado de todos nós, a fim de nos juntar no rebanho, como povo de Deus, e nos colocar no espaço de cuidado por Deus. Paulo diz em Efésios 2, que eu e você éramos mortos em delitos e pecados, cada um de nós escravizados a 3 malditas algemas: os valores desse mundo, que nos embriagam, que é o culto ao prazer. O que importa para mim é ser feliz. Essa não é a filosofia da nossa geração? Ser feliz. Nós não nos importamos mais. O que importa para mim é glorificar a Deus, ainda que na estrada da provação, ainda que na jornada das perdas. Se por amor a Cristo eu tiver que trilhar a estrada da provação, a minha felicidade fica em segundo plano. A nossa cultura diz: não, você tem direito a ser feliz, você tem direito, você é o Senhor. Paulo diz que nós somos escravizados, além da cultura da nossa época, ao próprio diabo, que em Efésios 2 ele chama de o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. É o próprio diabo, que é quem era seu senhor. E se você está em Cristo, você foi arrebatado das mãos do pai da mentira, do adversário das nossas vidas, e inserido no reino do amor. Você sai de um império algoz, de um império que maltrata, e você é transplantado para um reino onde há amor, onde há transbordar de graça. E quando você entra nesse reino, o que você recebe, em primeiro lugar, é uma carta de alforria: você está livre, paguei toda a sua dívida, como escravo que era eu te libertei. A terceira algema que nos aprisiona, e essa é infernal mesmo, é a nossa própria natureza. Paulo diz em Romanos 3, versículo 9 em diante, que todos nós nos desviamos de Deus, todos sem exceção. Cada um de nós saliva pelo pecado, corre para praticar o mal, cheio de maldade na língua, cheio de maldade no coração. Mas Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós, e através de sua obra fiel, quando ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo põe olhos em nosso coração, faz-nos enxergar a Jesus, morto e ressurreto dentre os mortos, por mim, por você, por nós, como propiciação pelos nossos pecados, a ira de Deus apaziguada, e agora Deus nos inserindo em seu reino de amor através de Jesus Cristo. Na verdade, a gente tem que se perguntar como alguém sem Cristo consegue sobreviver nessa vida. Ontem, conversando com uma pessoa idosa, madura, sábia, experiente na fé, disse para mim: pastor, como eu louvo a Deus pelo dia em que Jesus perdoou os meus pecados, como eu louvo a Deus pelo dia em que esse amor caiu no meu coração e me fez entender o que Deus fez por mim. Porque se eu tivesse continuado a viver como ímpio, eu tinha tirado a minha vida, pastor.
Porque não dá para viver nesse mundo cheio de mentiras, de engano. É desesperador. Uma proposta com mais mentira sobre a outra proposta com mais mentira. E as pessoas como um rebanho cego, seguindo entretenimento banal que não gera sentido para a eternidade. E Pedro diz: esse Jesus nos conduziu a Deus. Para isso, ele foi morto. Para ser morto, ele viveu vida humilde. Ele precisou confrontar o politicamente correto, o status quo, a religião, os padrões de pensamento, as tramas de poder. Ele precisou confrontar, foi traído, adquiriu uma hostilidade tão grande, depois de 3 anos só fazendo bem, que essa hostilidade se concluiu num grito: mate-o, mate-o, mate-o. E em toda essa jornada de sofrimento, crescendo com pecadores sem nunca ter cometido pecado, Pedro diz que ele nunca pecou, nem dolo algum se achou em seus lábios. Viveu vida perfeita. Por ter vivido vida perfeita, ele foi vivificado no Espírito. Tem uma tradução que precisa ser um pouco melhor aqui. Vivificado no Espírito, está com E minúsculo o Espírito. Mas quando Cristo ressuscita ao terceiro dia, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da bendita Trindade, que está por trás daquele ato. É o Espírito Santo quem reergue Jesus dentre os mortos, ele garante a vitória. Ele vivifica, ele ressurge em espírito de poder e glória. Olha só o argumento de Pedro. Ele enfrenta toda perseguição e dificuldade, fiel. Mas depois, ele experimenta a glória. Se vocês são perseguidos por viver a justiça, passam por privações, por viver as implicações da fé, olhem para Jesus Cristo e o que lhe aconteceu. É isso que acontecerá a vocês. Terão que trilhar uma estrada de dificuldade, mas você já sabe onde chegará: na exaltação. Paulo escreve a sua última carta, que é a segunda carta de Timóteo. Está preso. Ele diz que foi abandonado por todas as igrejas da Ásia que ele plantou. Amigos de ministério, parceiros queridos, o traíram. Mas olha o que ele diz: combati o bom combate, é luta. Completei a carreira e guardei a fé. A coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos que amam a vinda do Senhor Jesus. Paulo tinha consciência de que aquela trajetória de dor culminaria, por ter vivido infidelidade, numa trajetória de glória, e ele receberia essa glória do próprio Deus, que colocaria sobre sua cabeça essa coroa de glória, por ter vivido infidelidade. E o argumento de Pedro é: se tiverem que passar por perseguições, passem, com cabeça erguida, olhos na eternidade, coração fiel, na certeza de que vocês receberão a graça de Deus, por terem sido fiéis. Jesus foi vivificado. E aí vem o versículo 19, tão difícil, os versos 19 e 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Eu preciso dizer aqui com humildade, que não haverá unanimidade na interpretação desse versículo. Entre os maiores teólogos não há unanimidade. O próprio João Calvino interpretou esse versículo dizendo que depois de sua morte, Jesus foi lá no inferno
e pregou para os espíritos que foram desobedientes a Deus na época de Noé. Teólogos contemporâneos, John MacArthur, Hernandes Dias Lopes, interpretam esse texto dizendo que, depois que Jesus foi ressurreto dentre os mortos, antes de entrar no céu, é como se o céu tivesse estágios, os principados e potestades tivessem estágios. Jesus passa pela parte onde os anjos caídos estão sendo julgados por Deus, e ali ele proclama a sua vitória, até se assentar à destra de Deus em glória. Eu tenho uma discordância dessas interpretações, porque parece que essas interpretações desconsideram o contexto anterior, os versículos anteriores. A Bíblia não diz da possibilidade de alguém ir até o reino dos mortos e pregar. A Bíblia não dá margem para a gente interpretar uma doutrina como purgatório. Existe um lugar de preparação entre a morte e a ressurreição. À luz desse contexto imediato, de que os cristãos estão sendo perseguidos, de que os cristãos têm que viver olhando para Jesus, que sofreu, mas venceu. E quando Pedro insere a figura de Noé, é importante a gente fazer uma hermenêutica, uma interpretação de toda a Bíblia. Acompanhe comigo o raciocínio. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Os 39 primeiros livros da Bíblia, Gênesis a Malaquias, são marcados por tipos, sombras, antítipos e símbolos de Jesus. Tudo no Antigo Testamento fala sobre Jesus Cristo. Quer um exemplo? Adão e Eva pecam. Quando eles pecam, eles são proibidos de se alimentar da árvore da vida que estava no jardim. Essa árvore da vida é reinserida lá em Apocalipse 21, quando os novos céus e a nova terra voltam. A árvore da vida é o próprio Jesus, que alimentava e nutria a vida de Adão e Eva antes da queda. Depois da queda, eles não podem se alimentar de Cristo porque pecaram. Em Gênesis 3, Adão e Eva pecam. Eles pegam folhas de figueira, fazem roupas e se vestem. Mas Deus diz, para ser perdoado, tem que derramar sangue inocente. Pela primeira vez, um animal é morto, desde a criação de todas as coisas. Em Gênesis 3, verso 21, o sangue desse animal é derramado. Deus pega a roupa dessa ovelha, faz uma roupa, a pele dessa ovelha faz uma roupa e veste Adão e Eva. Deus já estava dizendo, só há uma maneira de vocês serem religados a mim. É necessário que um animal inocente derrame o seu sangue e morra no lugar de vocês, e vocês se vistam com os méritos desse animal. Você vai para Gênesis capítulo 21, Abraão e Isaac sobem até o Monte Moriá. Quando Abraão amarra o seu filho Isaac, pega o cutelo e está prestes a matá-lo, Deus diz, não mate esse menino. Você agora sabe que me ama de todo o coração. Porque até aquele momento Abraão tinha titubeado no seu amor por Deus o tempo todo. Mas agora Abraão não poupa o seu único filho, e Deus diz, você agora sabe que me ama acima de seu filho. E quando Abraão olha para o lado, tem um animal inocente, um cordeiro, preso pelos chifres naqueles arbustos. Abraão pega aquele animal inocente, tira Isaac do altar, porque um pecador morrer não vai fazer propiciação, tem que ser um animal inocente. Abraão amarra aquela ovelha inocente, sacrifica aquela ovelha, e Abraão dá um nome para aquele lugar, Deus proverá. Deus havia acabado de prover um animal para o sacrifício, mas Abraão dá um nome para aquele monte, usando o verbo no futuro, Deus proverá. 1800 anos depois, o filho de uma virgem, aos 33 anos de idade, sobe no mesmo monte Moriá, que recebeu um outro nome, Gólgota, Monte da Caveira, e oferece um sacrifício perfeito. Em Êxodo capítulo 12, Deus estabelece a Páscoa, ok? Acompanhando o raciocínio? Antes do povo sair da escravidão do Egito, precisam matar um animalzinho, 1 ano de idade, sem defeito, macho, pegar o sangue do animal, passar nos umbrais e na verga da porta. À meia-noite Deus passa em sua ira, porque o nosso maior adversário não é o diabo, é o próprio Deus em sua ira contra o nosso pecado.
Mas Deus providencia um sacrifício inocente pelo nosso pecado. Deus passa em sua ira à meia-noite, e a casa que tivesse se identificado com o derramamento de sangue do animal, não receberia a ira de Deus. O texto diz que em todo o Egito, todos os primogênitos morreram, mas entre o povo de Israel, que se identificou com o sacrifício do animal inocente, morrendo em seu lugar, nenhum cão uivou. Aí o povo sai da escravidão do Egito, caminha 40 anos pelo deserto até a entrada na terra prometida, e Deus dá uma revelação para Moisés, registrada em Êxodo capítulo 19 a capítulo 25. Vocês vão construir agora um tabernáculo, uma tenda, uma casa, e essa casa será construída e colocada no meio das tribos de Israel. É Deus morando no meio do seu povo. E em João capítulo 1, versículo 14, João diz: e o verbo se encarnou e tabernaculou entre nós. O tabernáculo do Antigo Testamento, Deus morando entre seu povo, era um símbolo do Deus encarnado em Cristo, morando entre nós. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. O profeta Noé, Hebreus capítulo 11 chama Noé de um profeta, é um tipo de Jesus. O mundo estava corrompido, absolutamente ímpio, a ponto de Deus olhar e dizer: é mau todo desígnio humano desde a sua meninice. Mas havia um homem que entre aquela geração corrompida andava com Deus, e esse homem encontrou graça. Por ter encontrado graça, esse homem recebeu a revelação de Deus que disse: Noé, eu vou salvar você, vou salvar tua mulher, vou salvar seus 3 filhos e as esposas deles. Construa para mim um barco. Você vai dizer: essa história é fictícia, pastor, é ficção. Não é. Você vai para Gênesis capítulo 6 e 7, o texto detalha inclusive o dia. Começa a chover no dia 17 do 2º mês do ano tal, termina de chover no dia tal, do mês tal, do ano tal. Todos os detalhes históricos são pontuados em Gênesis, e agora repetidos por Pedro. Por 120 anos, Noé vive vida fiel. Se você se atentar ao detalhe do texto bíblico, Gênesis capítulo 1 e 2 nos diz que não caía chuva do alto. A chuva cai a partir do dilúvio. Uma brisa saía da terra. Você imagina, você olhar para o céu e dizer: é impossível cair água disso aqui. Eu vejo estrelas, não vai cair água disso aqui. E 120 anos, Noé construindo uma arca, um barco, de acordo com o planejamento de Deus, vivendo vida íntegra e pregando: Deus visitará vocês, Deus visitará vocês, arrependam-se, que nada. E o povo se casando, dando em casamento, vivendo a cultura da época, se embriagando com entretenimento fútil e banal, igualzinho a gente, porque Jesus disse que quando Ele voltar, será como nos dias de Noé. As pessoas estarão se casando, dando seus filhos em casamento e vivendo suas vidinhas do mesmo jeito, sem considerar a iminência do retorno de Jesus, que virá como ladrão. Noé pregando por 120 anos, pregador da justiça, chorando pelos pecados de seu povo, chorando. Quem é que chorou pelos nossos pecados? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que eu enviei. Quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo de minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram me ouvir. Jerusalém, Jerusalém, dias terríveis virão contra você, em que não vai restar pedra sobre pedra, grávidas morrerão. Noé chora pelos pecados do povo, porque ele é um tipo de Jesus no Antigo Testamento, que vive vida íntegra, pregador da justiça. O Espírito de Cristo estava presente através da vida de Noé.
que por 120 anos viveu vida justa e íntegra, e ao viver vida justa e íntegra, pregava a sua geração, que foi consumida pela ira de Deus através do dilúvio. É nesse sentido, creio eu, que Jesus está pregando aos espíritos em prisão, os espíritos da época de Noé. O espírito fiel de Cristo já estava presente em Noé, que por 120 anos, assim como Cristo, pregou com fidelidade e viveu a integridade. Sofreu, foi perseguido, mas venceu no final. Então Pedro está dizendo para os crentes: vale a pena, se tivesse aqui perseguido por amor a Cristo, porque a fidelidade de vocês gerará um resultado. Qual foi o resultado na vida de Noé? Pedro termina dizendo que foi a arca, versículos 21 e 22, o batismo, que corresponde a isso o quê? A salvação das pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, mas as 3 esposas, 8 pessoas entram na arca. Quando entram na arca, começa a chover, e aquele barco vai lá balançando nas águas, já apontava para o batismo futuro em Cristo. Mas não foi a água que salvou Noé, foi a sua consciência. Eu criei que Deus cumpriria a sua palavra, que Deus providenciaria a salvação e me livraria de sua ira. E Noé se identifica com essa palavra de Deus. E ele precisa viver pouco mais de 1 ano dentro de um barco, chacoalhando, cheirando fezes de animais, num espaço reduzido, que já tipifica a vida cristã, perseguição, luta, combate e dificuldades. Mas aquele barco balançando é a consciência de Noé, a boa consciência, dizendo: eu pus a minha confiança em Ti, ó Deus. Noé foi batizado em Cristo, sua consciência foi tratada. É por isso que o formato de batismo não importa. Tem gente que diz: pastor, eu quero batizar, mas tem que ser por imersão, tem que me mergulhar. Nós, como presbiterianos, temos a tradição de batizar por aspersão, jogar uma água na cabeça, porque a gente crê que não é o formato, não é a quantidade de água, mas é a consciência do Jesus que morreu e ressuscitou como propiciação pelos meus pecados. Mas se a pessoa insistir, eu acho mais bonito ser mergulhado. Eu mergulho também, desde que ela entenda que o ato não significa nada se não vier acompanhado de consciência. E é isso que Pedro vai ensinar no versículo 21. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês. Opa, quer dizer que se eu batizar aqui eu vou ser salvo? Cuidado, não é o rito, não é o ato. E Pedro explica: não sendo a remoção das impurezas do corpo. O ato do batismo aqui não vai mudar a sua natureza, mas o ato do batismo vai apontar para a sua natureza identificada com Jesus. Olha só, o batismo aponta para um apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus. Quando nós batizamos e professamos a fé, precisamos dizer: eu fui salvo de todos os meus pecados. Um animal inocente morreu em meu lugar. O Cordeiro perfeito, por meio de quem todo mundo foi criado, recebeu a ira de Deus que cairia sobre mim, e agora tornou Deus como um Deus que tem paz comigo, me tornou filho de Deus. Eu posso chamar Deus de Abba, Pai, intercede por mim. Esse filho ressuscitou ao 3º dia, como garantia de que a obra de Deus foi aceita, e voltará. É a consciência transformada. E aí Pedro termina no verso 22 dizendo que depois de ir para o céu, esse Jesus está à direita de Deus, e olha o reinado que ele recebeu: anjos, potestades e poderes desse mundo físico e do mundo espiritual são a ele subordinados. E com isso Pedro diz: não há perseguição fora do controle de Deus, não há dificuldade fora dos propósitos de Deus. Permaneça fiel,
Não seja maltratado por ser ímpio, mas por ser justo, se necessário for. E olhe para Jesus. Viveu vida perfeita, morreu, mas foi ressuscitado, exaltado, está sentado à destra de Deus e intercede por você. Se você for fiel até o fim, a garantia de Deus é de que você colherá frutos de glória. E eu concluo essa mensagem citando para vocês Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, quando Paulo olha para a minha vida e para a sua e diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele era Deus eterno, mas não se apegou a essa glória, se esvaziou, assumiu forma de servo, morreu morte de cruz, mas agora foi exaltado por Deus, e a Ele foram subordinados todas as coisas. Primeiro a humilhação, depois a glória. Primeiro a dor, depois a exaltação. Primeiro o abandono, depois ser recebido pelos céus. E Pedro está dizendo: e isso acontecerá com vocês, se tiverem que enfrentar dificuldades pela fidelidade a Deus, assim como aconteceu com Cristo, vocês serão exaltados. Cristo à sua maneira, o Deus perfeito de glória. Vocês, como galhos ligados em Jesus, a verdadeira árvore que dá vida a vocês. Eu aplico essa mensagem, em primeiro lugar, dizendo a você que passa por lutas, perseguições e dificuldades: continue a perseverar na fidelidade a Deus. Se a razão é a fidelidade a Deus, continue a perseverar. Deus sustentará a sua vida, abençoará você, providenciará todos os recursos para te sustentar até o fim. E se a sua vida tiver que ser perdida nessa trajetória por amor a Cristo, Ele te exaltará em glória. Se você tem sido perseguido, experimentado dificuldades em sua vida, não por conta da justiça, mas por viver uma vida de mentira, de injustiças, de engano, se arrependa em nome de Jesus. Nós podemos evitar muitas dificuldades na vida, apenas reajustando a maneira como vivemos. Se arrependa em nome de Jesus. Se arrependa em nome de Jesus. Olhe para Jesus Cristo. Ele venceu, experimentou todas as coisas, foi exaltado por Deus, lhe deu toda a glória. Deus exaltará a sua vida, te sustentará, te glorificará, porque Ele te tornou herdeiro com Cristo Jesus. Amém, irmãos?